Gente, olha que legal, eu não sabia fazer isso. Estão vendo a tela maior? Eu não sabia fazer isso. Tava aquela tela pequenininha e eu sofrendo com as minhas vistas. Então vamos lá, a gente vai começar a falar um pouquinho da saúde do adulto e do idoso, mas a gente começa a falar um pouquinho das conquistas que o idoso ele conseguiu, tá? Algumas atribuições, né? Quando o idoso ele acaba se aposentando, a gente precisa inserir ele de volta à sociedade, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais. Esse primeiro momento aqui eu costumo dizer que é um pouquinho chatinho, mas é que vocês precisam passar por isso, tá? Quando a gente começa a falar do adulto e do idoso, a gente precisa dar uma pincelada nessa partezinha aqui, tá bom? Então, a introdução sobre adulto e idoso é a aprovação do Estatuto do Idoso, que representa uma conquista na sociedade, né? Que são aqueles direitos que eles têm, né? Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu só desativar o som, gente. Então, são as conquistas, né, que ele teve no decorrer desse tempo todo, tá? Onde tem o direito de ir e vir, né, sem pagar nada, por conta da sua idade, tá? A lei consolida, né, os direitos garantidos pela Constituição Federal de Declaração dos Direitos Humanos, Político Nacional e do Plano Internacional para o Envelhecimento. Consta no Estatuto 118, que é o artigo destinado a regular os direitos assegurados às pessoas acima de 60 anos, né? Que eles têm o direito, né, de ir e vir, mas também, porém, não paga nada, tá? Onde eles têm aquela carteirinha deles que são apresentadas, até mesmo dentro da van, que são aqueles bancos ali sinalizados de amarelo, tá? A organização dos direitos, disposições, né, preliminares que dispõem sobre a garantia do direito do idoso e suas obrigações da família, da sociedade e do poder público. Quando a gente fala que é o do direito do idoso, né, a gente tenta colocar ele de volta à sociedade, quando muitas das vezes ele acaba, né, ele fica doente, tá, por algum motivo, e ele tinha sua vida ativa. Então, por isso que hoje os bancos, as praças, não vou dar assim, as praças, hoje ela tem aqueles, né, aquela forma de daminha, né, porque é onde eles começam a se socializar. Então, a gente precisa colocar ele de volta à sociedade, porque muitas das vezes ele pode vir a depressão por conta disso. Tinha sua vida muito ativa, tá? Quando chega a sua aposentadoria, que ele se aposenta e ele não trabalha mais, então ele acaba achando que ele não serve para nada. Então, uma das partes que foram feitas foram as praças, né? Até mesmo com a academia, né? Aquelas academias que eles colocaram, que justamente é para isso, para tentar colocar ele de volta a essa sociedade. Porque quando ele acha que ele fica em casa, ele não serve mais para nada, né? É onde entra a depressão por conta disso, tá? Os direitos fundamentais é aquele contido na Constituição Federal, Declaração dos Direitos Humanos, Político Nacional do Idoso e Plano Internacional para o Envelhecimento, e agora reafirmado, né, no Estatuto do Idoso. Direito do idoso à saúde, tá? Assegurada a atenção integral ao idoso por intermédio do SUS, garantindo ao idoso as ações para a prevenção, promoção, proteção e recuperação de saúde. O que seria isso, essa prevenção? Isso é quando a gente começa a falar de primário, secundário e terciário, tá? São os níveis de atenção que a gente dá para esse paciente. Então, vamos lá. Quando o paciente, muitas das vezes, né, ele começa a trabalhar, chega à sua aposentadoria, ele fica em casa, ele deixa de ter sua vida ativa, e que muitas das vezes os próprios familiares começam a comentar, né, dentro do PSF, ou quando vai o agente de saúde na sua residência, e vê que aquele paciente ele não está mais com a sua vida ativa, então entra-se aquela preocupação, né, o porquê que ele está muito tempo deitado, se ele for obeso, o que pode acontecer? Ele não quer levantar, ele não quer tomar banho, ele não quer mais comer, ele não quer fazer mais nada. Então, para que isso não aconteça, a gente entra com os níveis de atenção, né, que é relacionada à prevenção, promoção e proteção e recuperação à saúde desse idoso. É onde a gente entra com as ações, prevenções primária, secundária e terciária. A primeira é aquela que eu vou orientar, né, para que ele não piore. A secundária, quando ele já está com aquela doença propriamente dita,
e a terciária, que muitas das vezes ele é submetido a uma cirurgia ou ele é encaminhado para uma unidade hospitalar. Por isso que a gente entra como prevenção aqui em cima, prevenção, promoção e proteção. E a recuperação. Quando a gente fala de recuperação, a gente precisa devolver esse idoso a essa sociedade, tá? Pôr ele de volta à sociedade, tá? Uma da forma de assegurar o atendimento digno à população idosa passa pela estruturação da rede de serviço dos estatutos e municípios, pela ampliação dos centros de referência do idoso, capacitação dos cuidadores familiares, ESF, né, que é o PSF, agora mudou, que é o Estatuto, né, de Saúde e Ampliação de Atendimento Domiciliar. Primeiro vai o agente de saúde, né, porque ele vai atender aquela população. Então, o agente de saúde é aquele que vai dizer quantos, né, pacientes tem naquela residência, né, quem está acamado, quem não está acamado, quem está precisando, quem está doente. Então, primeiro de tudo é esse agente de saúde. É passado por essa equipe, tá? No caso, que é utilizado como uma marcação, que é uma área demográfica, né, que é microárea, e eles acabam atendendo aquela população ali, tá? E ampliação do atendimento domiciliar, caso esse paciente ele necessite. Profissionais e trabalho. O idoso tem o direito ao exercício da atividade profissional, sendo vedada da discriminação em relação à sua idade. Outro aspecto abordado foi a importância para a aposentadoria, que muitas das vezes, né, ele é aposentado, mas ele quer continuar com a sua vida ativa, ele não quer ficar em casa, ele quer continuar trabalhando. Então, dá baixa-se na carteira e ele continua ali trabalhando, ganhando o seu dinheirinho. Ganha da aposentadoria, mais da onde ele está atuando, tá? Previdência Social é a lei que reconhece a aposentadoria como um direito do trabalhador, em conformidade com os dispositivos constitucionais. É aquilo que eu falei, a aposentadoria, né? Então, trabalhou esse tempo todo, né, de carteira assinada, então ele recebe, ele tem esse benefício, né, que é a aposentadoria, que todo mês eles recebem o dinheirinho deles, nada mais do que justo, né? Habitação. O idoso tem o direito de moradia digna no seio da família ou instituição. Muitas das vezes, aquele que tem, né, uma condição financeira que não tem paciência com esse idoso, é muito mais fácil eles colocarem em uma instituição privada e ali pagar todas as despesas, tá? Lembrando que quando ele chega, né, essa vida, né, mais idosa, os idosos acabam virando sua própria criança, né? Eu costumo dizer que a gente passa, né? A gente deixa de ser filho e passa a ser pais dos nossos pais, porque é assim que funciona. Então, os meus, né? Eu tenho minha mãe, tenho meu pai, então a gente acaba cuidando deles mais, e assim sucessivamente. Graças a Deus somos 4, somos 5, a gente cuida dos nossos pais por conta disso, tá? Assistência social. Assistência social ao idoso será prestado conforme a Lei Orgânica Assistência Social Políticas Nacional do Idoso. Destaque-se nesse capítulo a concessão dos benefícios de prestação continuada, que é o BPC, tá? Os idosos com a idade a partir de 65 anos, não sendo computada para os fins de cálculos de renda, tá? Concedido em outros membros familiares. Mesmo que ele receba um valor aí, não entra como imposto de renda, tá? Então, mesmo ele recebendo um valor alto, não entra, tá? É diferente daquele que a gente trabalha, a gente acaba contribuindo, a gente precisa fazer o nosso imposto de renda, né? Esse ano foi prorrogado até julho, mas geralmente a gente faz em abril, tá? Transporte, a gratuidade, né, do transporte coletivo e o urbano, a gente sabe que isso é garantido, sendo que muitas das vezes o próprio profissional, o motorista, passa direto ou não abre para esse idoso ter esse acesso, tá? Conselhos foram instituídos como um órgão do controle democrático para acompanhar e desenvolver as voltadas para as pessoas idosas, tá? Crimes revestidos no Estatuto do Idoso, então aqui a gente tem alguns artigos, isso aqui vocês podem dar uma lida depois, tá? Nada de tão grave assim que eu vá cobrar na prova, tá? Sem problema nenhum, tá? Discriminar a pessoa idosa, impedindo que dificultando o acesso às operações bancárias, tá? A gente sabe que eles têm aquelas dificuldades. Abandonar os idosos em um hospital também é crime, tá? Em casas de saúde, entidades longas, tá? Não se prendam a esses artigos, é só para vocês mesmo ter como conhecimento, tá? Expor o perigo à integridade da saúde física ou psíquica do idoso, submetendo às condições desumanas e degradantes, né? Ou privando de uns alimentos cuidados indispensável quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitar ao trabalho excessivo e inadequado.
mas a gente sabe também que tem aquelas pessoas idosas que elas têm ainda a necessidade de continuar trabalhando, que muitas das vezes o seu salário acaba não dando, tá? Que ele acaba ajudando os netos, né, a esposa, e a casa fica cheia de filho por conta disso, ele continua trabalhando. Quem a gente não conhece que é assim, né? Apropriar-se ou desviar-se dos bens prevendo a pensão. Isso aqui é briga de gente grande, tá? Negar o acolhimento e permanência, reter o cartão magnético. A gente passa daqui para frente sobre as teorias do envelhecimento. Daqui para lá é importante para mim, tá? Então já vou sinalizando. Isso aqui é um hashtag, tá? A gente começa a falar das teorias, que é a teoria dos envelhecimentos, que é relacionada ao biológico, tá? Teoria imunitária, teoria genética, teoria do erro da síntese proteica, teoria dos radicais livres, teoria neuroendócrina e teoria dos desgastes. Então, vamos lá. Eu começo a falar um pouquinho de cada um, tá? Então, essas partezinhas que estão pintadas, elas são mega importantes, tá? Teoria imunitária são sistemas imunológicos que têm uma importância do envelhecimento, podendo ter um papel etiológico desse processo. Este sistema é responsável pela formação de anticorpos que atacam as células do organismo, provocando o envelhecimento. Então, quando a gente fala da teoria imunitária, nada mais é que a gente está falando do sistema imunológico. Se aquele paciente ele tiver uma boa alimentação toda a sua vida, quando ele chegar à sua vida, né, dos 65 anos, a gente vai perceber que tem idoso que ele é muito mais debilitado, né, por conta, né, de toda a sua vida aí, do que ele já passou, do que ele viveu, e tem aquele que é rico em alimentos, a gente consegue comparar um do outro quando ele tem a sua vida mais ativa. Então, ele ter esse sistema imunitário é importante, que a gente está falando o quê? Relacionado à sua alimentação. Então, ele precisa ter o quê? Uma boa formação o quê? Para poder conter esses anticorpos. Por isso que muitas das vezes o Covid, né? Qual era a faixa etária que ele poderia pegar? São as pessoas, né, mais idosas, mais aquelas pessoas que têm doenças o quê? Crônicas, tá? Teoria da genética, essa teoria envolve envelhecimento, a última etapa do processo genético, definindo como orientado. A gente consegue também identificar a genética de um para o outro, né? A gente for comparar as pessoas. Tem as pessoas que têm as mesmas idades, não precisa ir muito longe não, tá? Tem pessoas que têm as mesmas idades, mas com a fisionomia, né, completamente desgastada, né? A gente vê que realmente o tempo ele desgastou aquela pessoa, né? Ou principalmente aquelas pessoas que trabalham na roça, de sol a sol, a gente consegue identificar, né, mesmo que tenha a mesma idade, que uma tem a pele muito melhor do que a outra, e outra justamente é por conta da genética, tá? Teoria do erro da síntese proteica é a morte das células epiteliais. São aqueles envelhecimentos que a gente consegue identificar daqueles idosos que realmente as marcas, né, as expressões, é aquela pele toda enrugada, tá? Teoria dos radicais livres é o envelhecimento da morte celular, tá? São aquelas pessoas, aí a gente começa a colocar as pessoas, né, que trabalham no sol, tá? Sem uma proteção solar, o que pode desenvolver aí um câncer de pele por conta disso. Então, ó, o DNA leva a essa mutação, podendo originar o quê? Uma neoplasia, né? Isso está relacionado ao câncer, tá? Teoria neuroendócrina, que é o envelhecimento provocado por uma insuficiência do sistema endócrino. O que o sistema endócrino produz mesmo? Vamos lá compartilhar. Vamos falar. Quando eu falo de sistema endócrino, eu penso logo em quem? Produz hormônios? Hormônio. Hormônios, quais são eles? Testosterona e Não, o outro eu esqueci. Eu quero o sistema endócrino. O que ele produz? São dois tipos de hormônio. Através da ilhota de Langerhans, onde ele é produzido o alfa e o beta. Quem é produzido? Fale sobre isso, hein? Excelente. Aí você tem que pegar essa professora de porrada, né? Então, através do seu sistema endócrino, lembrando que o sistema endócrino também a gente pode estar vendo aí, né? O T3, T4, TSH, tá? Que são dos hormônios, para poder saber se tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, tá? Teoria do desgaste, tá? É o organismo humano que é comparável a uma máquina. Quanto mais usam a peça, mais partes se desgaste, tá? Com o tempo. E esse desgaste explica-se as anomalias que levam para
Vou só sinalizar aqui, vou só silenciar, tá bom? Vocês ativem quando vocês forem falar. Do mecanismo celular, são as diferenças que a gente acaba observando de novo entre uma pessoa e outra, tá? O tempo faz isso, tá? Aquelas pessoas que têm uma melanina, né, que é ótimo, tá? Então, quanto mais ela fica, né, tem a sua idade mais avançada, mas continua com a sua melanina, ótimo. Eu, particularmente, não tenho essa melanina, né? Que os pezinhos já começam a aparecer. Teoria da continuidade, teorias da atividade, teoria da desinserção. Então, vamos lá. Quando eu falo da teoria da continuidade, tá? Afirma que o envelhecimento é uma parte integrante e funcional do ciclo de vida. O indivíduo idoso tem a possibilidade de manter todos os seus hábitos de vida, de preferência, as experiências, compromisso construído durante toda a sua vida. Então, mesmo que ele saia do seu trabalho, né, ele precisa dar continuidade. Então, ele precisa estar com a sua vida sempre o quê? Ativa. Então, ele deixou de trabalhar, muitas das vezes ele vai procurar uma outra coisa para poder estar fazendo. Então, ele vai estar dando continuidade aos seus hábitos de vida. Então, ele vai estar dando aquela continuidade. É diferente daquele idoso que, quando ele se aposenta, ele simplesmente não quer fazer nada e que, muitas das vezes, ele acaba tendo uma depressão por conta disso, tá? As pressões exercidas pelos acontecimentos nos últimos anos de vida vão levando à adaptação de novos comportamentos, que dá continuidade à vida, tá? Aí aqui tem uma senhorinha, né, que ela começa aí a ser inserida aí na tecnologia, ela está dando continuidade, tá? Tem uns que realmente têm uma dificuldade, mas outros conseguem um pouquinho mais. Teoria da atividade, tá? Existe um conceito... Peraí, deixa eu só voltar. Existe um consenso, né, sobre a relação entre as atividades sociais e a satisfação vivida. A velhice deve ser bem organizada e sucedida, pressupondo a descoberta de novos papéis, né, de modo de manter a autoestima para obter mais satisfações pela vida. Tudo isso leva à hipótese de que a sociedade deve conservar a sua saúde, valorizando os avanços da idade. É o que a gente vê, né? Os idosos fazendo o quê? As suas atividades físicas. É o que a gente mais vê, fazendo a caminhada, né, nas praças, fazendo suas atividades. E isso é importante. Mesmo que ele não atue, né, mesmo que ele não continue trabalhando, a gente precisa, né, fazer a prevenção, promoção e recuperação de saúde. A gente precisa colocar esse idoso a essa sociedade, tá? Para ele não se sentir um inválido, tá? Teoria da desinserção. O envelhecimento é acompanhado de uma desmembrar entre o indivíduo e a sociedade. Acho que travou. Estão me ouvindo? Sim. O negócio travou aqui. Quando a desinserção, né, é geral, o indivíduo modifica o seu sistema de valores, a perda do papel que desempenha a sociedade. Ou seja, quando ele deixa, né, de ter aquela sua vida ativa, o que pode acontecer com esse idoso, né? Muitas das vezes ele não sabe o que fazer da vida, tá? Então ele acha que muitas das vezes ele não serve o quê? Mais para nada, tá? Perda de relação impessoais, isso acaba se tornando uma situação normais e rotineira, verificar-se que a diminuição da satisfação da vida proporcional e diminuição das suas atividades diárias. Então, a gente precisa colocar esse paciente, esse idoso de volta à sociedade. Isso é muito importante, tá? Bom, agora o bicho pega, tá bom? Agora a gente começa a falar, né, das doenças que são ocasionadas, né, no adulto e no idoso. Então, assim, a gente pega, né, as principais doenças que são mais ocasionadas a essas idades, tá bom? A gente começa a falar, lembrando que vocês, né, a gente vai sempre trabalhar como continuidade, porque vocês já sabem como funciona, tá? O sistema, né, todos os sistemas. Comecei a falar sobre clínica cirúrgica, tá? Quando tem algum procedimento cirúrgico. Só que agora a gente começa a falar um pouquinho das doenças, tá? O que são as doenças, como são tratadas, as intervenções de enfermagem. Então, aqui a gente estuda um pouquinho sobre as doenças, tá bom? Alguma pergunta?
Vamos lá. Essencialmente, a respiração consiste, a gente fala sobre o sistema respiratório, tá? Essencialmente, a respiração ela consiste na absorção pelo organismo de oxigênio e a eliminação de gás carbônico resultante das oxidações celulares. O sistema em todo pode ser dividido em duas partes. Então, toda vez que eu falo que o sistema respiratório ele é dividido, ele sempre será dividido em duas conduções, tá? Ele vai ser, né, a de cima, que é a via aérea superiores, e depois as vias aéreas inferiores. Então, a primeira porção da condução, né, está relacionado a quem? Aos bronquíolos, traqueia, laringe, faringe e cavidade nasal. Quando eu falo de porção da respiração, aquilo ali, quando eu falo de condução, é aquilo que levou para poder se fazer a hematose. Quando eu falo da respiração, eu falo do pulmão. Por quê? Porque é no pulmão que sofre o quê? Sofre o quê, gente? A troca gasosa. A troca Isso, hematose. A hematose, tá? A hematose, ela é feita nos meus alvéolos pulmonares. Então, quem levou, né? Quem conduziu para poder fazer essa troca gasosa? Começa na minha cavidade nasal, faringe, laringe, traqueias e os bronquíolos. Então, automaticamente é feito a troca gasosa onde? Nos meus alvéolos pulmonares. Quando eu perguntar, né, sobre o sistema, né, ele é dividido, quando eu falo de condução, quem faz parte? Bronquíolos, traqueia, laringe, faringe e cavidade nasal. Quando eu falo da porção da respiração, quem faz parte? Os meus pulmões. Conseguiram entender? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim. Sim? Sim. Prestem atenção, tá? Nessa parte aqui. A porção da condução pertence aos órgãos tubulares, cuja função é levar o ar inspirado até a porção respiratória, que são os pulmões, aonde é feita a minha troca gasosa dos meus alvéolos pulmonares. Depois de conduzir o ar inspirado para fora, né? Primeiro eu vou inspirar, depois eu vou expirar. A respiração é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas reais em energia que passa a ser usada pelos processos vitais. A ventilação é o processo de que move as fases de dentro para fora dos meus pulmões. É quando eu posso utilizar, se eu estou falando que é de dentro para fora, eu fiz o quê? Uma inspiração e expiração. Então, ela está de dentro para fora. É onde que a gente começa a fazer a nossa ventilação que a gente faz agora. Enquanto eu estou falando, eu estou fazendo isso. Enquanto vocês estão prestando atenção no que eu estou explicando, vocês estão fazendo a mesma coisa também. Vocês estão respirando, tá? A respiração é um processo de conversão química, tá? Das moléculas reais em energia, que passa pelo processo vitais. Ponto. A ventilação é a fase de dentro para fora. As vias aéreas superiores, que ela é conhecida como vias aéreas superiores, tá? Isso aqui é uma sigla universal. Quem faz parte, né, dessas vias aéreas superiores? Nariz interno, tá? Nariz externo, vestíbulo nasal, tá? Faringe, laringe e parte superior da traqueia. Quando eu falo das vias aéreas inferiores, quem faz parte, tá? Faz inferior da traqueia, os brônquios, tá? Os principais brônquios que são segmentares, brônquios, ductos alveolares, bronquíolos, alvéolos e o pulmão propriamente dito, porque é onde é feito o quê? A hematose, lá dentro dos meus alvéolos pulmonares. Quando eu falo de respiração por condução, quem faz parte? Bronquíolos, laringe, traqueia, mais a cavidade nasal. Quando eu falo da condução da respiração, quem faz parte? Os meus pulmões. Quando eu falo de porção da condução, né, que eu estou me relacionando à respiração, é um processo de quê? De conversão. Quando eu falo de ventilação, é aquilo que a gente está fazendo agora, de dentro para fora. Quando eu falo das vias aéreas superiores, quem faz parte
para poder tentar fazer essa hematose, por onde é que está passando. Então, passa tanto pelo nariz interno e externo, o vestíbulo faringe-laríngeo e a parte superior da traqueia. A inferior, a gente vai para baixo até a gente chegar aonde? Nos meus alvéolos pulmonares, que são os meus pulmões, tá? Parte inferior da traqueia, bronquíolos principais, mais os segmentados, os ductos alveolares, bronquíolos e alvéolos pulmonares, né? O propriamente dito, que são o quê? O pulmão. Conseguiram entender como funciona? Alguém ainda tem dúvida? Posso passar? 1, 2, 3 e... passo. Gente, nosso tempinho vai acabar. É só a gente clicar no mesmo link, tá bom?